Olá, meu nome é Eric e nessa aula nós vamos falar sobre substituição nucleofílica unimolecular ou mecanismo SN1. Então, uma substituição nucleofílica é uma reação na qual um grupo de partida é substituído por um nucleófilo. Nós já vimos nas reações SN2 que o nucleófilo pode substituir o grupo de partida quando normalmente o nucleófilo é bom e o grupo de partida é bom e o eletrófilo é desimpedido. A questão é, o que fazer quando o centro eletrofílico é impedido e o nucleófilo não é tão bom? Então, para casos onde a reação SN2 não acontece ou não é tão favorável, a gente deve ter uma opção mecanística ou a reação deve acontecer de um jeito diferente. Então, vamos recapitular um pouquinho a SN2. Então, numa reação SN2, o nucleófilo vai fazer um ataque nucleofílico ao centro eletrofílico e o grupo de partida vai sair. A espontaneidade dessa reação, ela está relacionada, ou a gente pode inferir, a partir da variação do pK dos ácidos conjugados do nucleófilo e do grupo de partida. Quando esse valor é negativo, isso sugere espontaneidade. Então, a SN2 tem duas características principais. Uma, o processo todo acontece em uma única etapa elementar e o estado de transição envolve o ataque do nucleófilo e a saída do grupo de partida que acontecem de forma concertada. A concentração, tanto do reagente que contém o grupo de partida quanto o nucleófilo, afetam a velocidade de reação. E um outro ponto importante é que, normalmente, há inversão de configuração quando eu estou falando de substratos que têm um centro assimétrico. Então, como você pode ver nesse exemplo, um reagente que tem um centro S, um centro assimétrico com configuração S, vira um produto com carbono quiral com configuração R. Então, essa é uma reação onde reagente de configuração definida leva produto de configuração definida. Isso é um processo estéreo específico. Agora, numa reação SN1, as coisas são um pouquinho diferentes. A primeira coisa que você vai notar é que numa reação SN1, você não vai formar somente o produto de inversão de configuração, mas você também vai formar o produto de retenção de configuração. Um outro ponto importante é que a velocidade das reações que acontecem por esse mecanismo, elas só dependem da concentração do reagente que contém o grupo de partida. Isso é muitíssimo interessante e é um dos aspectos fundamentais desse processo que é unimolecular, ou seja, só depende dessa espécie aqui. Veja, entender isso tudo precisa de um pouquinho de elaboração. Então, vamos com calma. Essa é a reação global. Então, nós estamos dizendo que você pegou esse reagente e jogou na água. E o que você observou é a formação deste álcool e deste álcool. Então, se você tem um disso aqui, você tem, seja lá quanto for disso, e 1 menos X disso. Então, a soma da quantidade desses dois dá a mesma coisa que você tem nesse reagente de partida. O grupo de partida e um próton. Então, vamos entender isso passo a passo. Então, o primeiro passo que a gente pode supor ou pode imaginar que essa reação faça é o reagente perde o grupo de partida e se transforma em um carbocátion. Então, um carbocátion é um cátion de carbono. Veja, este passo pode te deixar um pouquinho perturbado, porque afinal essa ligação está quebrando e a motivação da quebra dessa ligação é sempre uma coisa muito polêmica. O que você tem que lembrar é que molécula não tem cérebro, ela não está fazendo isso pensando no processo. O que acontece é que se você tem energia suficiente para um processo acontecer, ele pode acontecer. Então o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, esta reação aqui de cima acontece. Eu formo uma mistura de produtos. Aqui, se você tiver x igual a meio, você vai formar metade disso e metade disso. Esse é um fato que precisa ser explicado. Então, o jeito para explicar isso é imaginar que o primeiro passo dessa reação é a saída do grupo de partida formando um carbocátion. Em seguida, o carbocátion, você lembra, ele é trigonal planar. Esse carbocátion pode ser atacado pela água, que é o nucleófilo, e essa água pode atacar por um lado
ou ela pode atacar pelo outro lado, porque ele é plano, você entende? Resultado disso é que você vai ter o produto que teve inversão de configuração e o produto com retenção de configuração. Perceba que esse esquema mecanístico, ele explica mais ou menos o que a gente observou em termos de distribuição do produto, mas ele não é uma prova, a gente precisa provar que essas coisas acontecem. Então, o primeiro passo é tentar entender a questão do carbocátion. Veja que se você prestar atenção no potencial eletrostático do carbocátion, você vai ver que no centro de carbono isso é muito, muito azul. Então, o que isso quer dizer? Que ele é bastante elétron deficiente, tem uma carga formal positiva que está delocalizada em todo o sistema. Veja que nada aqui é vermelho. Por quê? Porque essa carga está sendo distribuída em todo o sistema aqui. Um outro ponto importante é que se você formou o carbocátion, lembra que esse carbocátion tem hibridização sp2. Então, por isso ele é trigonal planar, ou na verdade, ele é trigonal planar e por isso ele tem hibridização sp2. Perceba que se a gente olhar os orbitais NBOs, a gente tem um orbital P vazio localizado nesse carbono. Lembrando que os NBOs, eles sempre estão mostrando os orbitais localizados para mostrar uma coisa que a gente quer ver. Mas, se você observar o LUMO do carbocátion, você vai perceber que a alta densidade de LUMO aqui no mesmo carbono. Então, isso e isso são coincidentes. Embora o LUMO contenha outras regiões que fazem parte do LUMO. Mas o ponto fundamental é você perceber que esse orbital vazio, ele permite o ataque por um lado ou pelo outro. E você pode pensar nele como só ele existindo, ou você pode pensar no LUMO como um todo, que tem outras coisas que não importam para esse ataque nucleofílico que acontece no carbono aqui. Então, vamos entender essa reação e entender a parte cinética dessa reação. Eu acho que é o mais importante de tudo. Veja, então, a mesma reação, a gente vai olhar tudo de novo. Primeiro passo, saída do grupo de partida. O grupo de partido saiu. Agora, nós vamos pensar nessa reação só com a água atacando por um lado, para facilitar um pouco a nossa vida e para a gente fazer o tratamento cinético de forma mais simplificada. Então, eu estou fazendo, poderia ter escolhido tanto essa reação do ataque, que dá o produto de inversão, quanto essa que dá o produto de retenção. O que eu vou fazer é simplesmente pegar uma só para a cinética ficar mais fácil. É muito difícil entender por que é que a reação só depende da concentração dessa espécie. Então, como a gente tem essa reação e elas formam, essa forma o carbocátion e essa usa o carbocátion para fazer a reação seguinte, a gente pode fazer uma coisa muitíssimo importante em cinética chamada aproximação do estado estacionário. Você vai aprender a aproximação do estado estacionário melhor em bioquímica quando você for ver cinética enzimática. Mas, por enquanto, imagine que a aproximação do estado estacionário é um jeito da gente conseguir juntar essas duas reações em uma proposta cinética para explicar a velocidade dessa reação. Então, o que a aproximação do estado estacionário faz é, ela vê todas as reações que levam ao intermediário e todas as reações que saem do intermediário. Então, K1 é a constante da conversão desses reagentes ao carbocátion. Ela é a que leva ao carbocátion. K-1 é o carbocátion que, junto com água e brometo, volta a ser o reagente mais água. Então, ela tira do carbocátion. K2 é o carbocátion que vira o produto. Então, se a gente faz a aproximação do estado estacionário, a gente chega nesta função. Mas esta função de velocidade, ou esta lei de velocidade, ela não é parecida com essa daqui. Essa daqui é a que a gente mostrou antes, que é a única, que só depende unicamente do reagente que contém o grupo de partida. Então, como transformar isso nisso? A gente tem que fazer algumas considerações. Então, perceba que se a gente imaginar que K-1 é muito menor do que K2, então o que é isso? A gente está dizendo que a volta aqui é muito mais lenta do que isso virar o produto. Se a gente faz isso, ou se a gente considera isso, este termo K-1, ele vai tender a zero. E aí a consequência disso
é que este termo inteiro vai se tornar muito menor do que este termo aqui. O resultado disso é que esse termo some do nosso sistema, e quando ele some no nosso sistema, K2 nucleófilo pode ser cortado. E agora a gente chega nessa função, que é a função que a gente conhece da lei de velocidade para essa reação. Então, o que a gente está assumindo é o seguinte: uma vez que você consegue formar o carbocátion, que é a etapa lenta, é o que você precisa de um monte de energia para fazer. O carbocátion não é a coisa mais fácil e mais rápida de ser formado. Mas uma vez que você forma o carbocátion, ele muito rapidamente é convertido ao produto. O ataque nucleofílico acontece e você leva a esta espécie. Nesse caso, essa espécie ela é carregada. Mas o ponto é que a gente está caindo loucamente em energia, porque carbocátion, sob o ponto de vista energético, é muito mais alto em energia, ou seja, muito mais instável do que essa espécie, mesmo tendo esse próton aqui. Como isso fica sob o ponto de vista de energia? Bom, sob o ponto de vista de energia, você tem, subimos um monte para formar o quê? Para formar o carbocátion que está aqui. A gente passa por um estado de transição, no qual o bromo está saindo e o carbono está ficando. Veja, o bromo está saindo como brometo. Aqui não tem carga, mas ele vai ter carga. Então, no caminho, ele é delta menos. E o carbono, aqui não tem, ele tem uma densidade de carga delta mais pequenininha, mas aqui ele tem uma carga formal positiva. Então, no caminho, ele é delta mais. O resultado, então, disso é a formação do carbocátion. E a barreira aqui é super alta, ou seja, a barreira potencial, que vai determinar a velocidade desse processo, é bastante alta. Agora, o que a gente tem é esse carbocátion, que vai ter o ataque do nucleófilo. Quem é o nucleófilo? A água. Então, a água vem, faz o ataque por um lado ou pelo outro, e o produto disso é essa espécie. Note que essa espécie tem este grupo carregado, porque a água só fez o ataque. A gente não pode ficar tirando e pondo átomo. Você tem que conseguir transformar isso num esquema que faz sentido na sua cabeça. E se a água só entrou, ela continua com a carga. Então, como é que a gente consegue interpretar o que acontece depois? Então, o que acontece depois é que essa espécie carregada, que tem esse grupo, a água, do jeito que veio, então ela fica carregada, isso tem que reagir de alguma forma com alguma base no meio e formar o produto que a gente quer, que é o álcool. Perceba que você tem tanto água no meio, porque a água é o solvente, quanto Br-. A questão é que alguns livros te dizem que isso aqui vai formar HBr. Eu tenho uma pergunta para você. Você pegar HBr, cujo pK é -8, e jogar em água, ele fica HBr? Não, ele se ioniza, concorda? Ele fica como H+ e Br-. Então, se o Br- for quem arranca esse próton, você forma HBr desse lado. E isso é bastante pouco provável, certo? Porque você está formando um ácido muito, muito forte. Mas se a água arrancar esse próton, você forma também um ácido razoavelmente forte, mas muito mais fraco do que HBr, concorda? Então, você precisa de uma outra água que não é nucleofílica, mas uma água básica, para desprotonar essa espécie, e você vai ter isso aqui, esse conjunto de coisas como produto. Como isso fica sob o ponto de vista de curva energética completa? Bom, eu tenho essa espécie, que é o reagente que contém o grupo de partida, e tenho duas águas, uma água nucleofílica e uma água básica. Perceba que eu passo pelo estado de transição onde o grupo de partida sai, formo o carbocátion, esse carbocátion é atacado pela água e passa por esse estado de transição. Note que isso tinha carga positiva, a água não tem carga nenhuma. Então, depois que essa reação acontece, essa água ligada agora tem carga positiva. Então, no estado de transição, essa carga positiva que está aqui e passa para cá, está dividida entre eles dois. Então, nesse estado de transição, leva a esse outro intermediário, que é a água que entrou, que ainda está protonada. E eu tenho o quê? Brometo que saiu e eu tenho água que é o próprio solvente. Essa água, então, arranca o próton e eu vou ter como resultado essa espécie aqui, que é o álcool.
perceba que a gente está assumindo nesse diagrama que essas reações ou esses estados de transição e os produtos, eles têm energia similar. Então, os dois caminhos se sobrepõem em todo esse percurso aqui. E isso dá origem a uma coisa que se chama mistura racêmica. Então, se eu formei meio a meio disso, isso aqui não tem atividade ótica, embora cada um deles separadamente tenha. Então, a mistura racêmica é extremamente importante porque ela mostra que essa reação não é estereoespecífica, porque reagentes de configuração definida não formam um produto de configuração definida, eles estão formando uma mistura. É verdade que em alguns casos a SN1 pode levar a mais produto de inversão do que produto de retenção. Isso acontece quando o grupo de partida aqui saiu, ele não se distanciou do carbocátion. Ele sai, mas ele fica bem pertinho do carbocátion, formando uma coisa chamada par iônico íntimo. O par iônico íntimo, ele torna difícil o ataque do nucleófilo pelo mesmo lado que o grupo de partida está lá guardando o caixão. Então, a inversão dá um pouquinho mais de produto do que a retenção. Então, isso explica quando uma reação do tipo SN1 não dá meio a meio de produto, que são muitos e muitos casos que você vai ver quando você estiver estudando. Agora, o grupo de partida nós já vimos nas reações SN2, quanto mais baixo o pKa do ácido conjugado, melhor. Então, para uma SN1 é fundamental ter grupos de partida muito, muito bons. Enquanto para uma SN2 você pode trabalhar numa faixa de grupo de partida tipicamente abaixo de pKa no ácido conjugado, abaixo de 10, então daqui para baixo você consegue fazer uma SN2, para uma SN1 você precisa normalmente de grupos de partida realmente bons, normalmente com pKa abaixo de 0. Então isso normalmente garante que você tenha a possibilidade de formar o carbocátion. Agora, acontece uma coisa. Se o grupo de partida sai e você começa a pensar, tá, eu formo o carbocátion, vamos pegar alguns exemplos onde é difícil prever o que acontece. Imagina que você é a pessoa que fez esta reação aqui. Então você pegou o R33 de metilbutan-2-ol, que é esse composto aqui. Ele tem um carbono assimétrico aqui e você está fazendo a substituição usando HCl. Esse HCl é gasoso. Então, esse composto tem um ponto de ebulição de 120 graus e um ponto de fusão de 5, então em temperatura ambiente ele é líquido. Então, isso daqui você borbulhou HCl. E acontece uma coisa interessante, esse é o produto que dá. Olha esse produto e tenta pensar por um instante como será que isso foi transformado nisso. É complicado, né? Porque, veja, aqui eu tinha CH3, CH3, CH3. E agora eu tenho CH3, CH3, Cl. Então, se fosse uma substituição simples, era só pensar que o Cl ia estar no lugar do OH. Mas não é isso que aconteceu. Não é isso que nós estamos vendo. Então, o que será que aconteceu nessa reação? Então, o que aconteceu nessa reação foi que OH é um grupo de partida ruim. Você colocou um ácido forte. O ácido forte protonou o OH. Agora você tem um grupo de partida muito, muito bom. Por quê? Porque o pKa dessa espécie deve ser aproximadamente menos 2. E como eu sei isso? Porque pKa de H3O+, é menos 1,7. Então qualquer coisa que você chutar perto de menos 2 para essa espécie aqui, deve ser razoável. Então agora você tem um grupo de partida bom. E esse grupo de partida bom, a gente pode imaginar que forma um carbocátion. No momento em que você tem o carbocátion, esse carbocátion ele é secundário. O que quer dizer secundário? Tem 2 carbonos grudados nele. Então isso significa que é possível formar um carbocátion, é secundário, porque a gente consegue mais ou menos estabilizar esse carbocátion por hiperconjugação. Veja que esse carbocátion secundário ele é pior do que o carbocátion terciário aqui. Mas o que aconteceu nesse processo? Então, isso aqui aconteceu um rearranjo. E esse rearranjo foi um deslocamento 1,2 de metila. Então, esse deslocamento 1,2 de metila é uma reação muitíssimo interessante, onde essa metila migrou de um lado para o outro. E por que isso aconteceu? Primeiro, isso aconteceu para explicar o produto. Então, o único jeito de explicar o produto é supondo isso. O segundo ponto é que isso acontece porque o resultado desse processo é um carbocátion que agora é terciário. Então, a ordem de estabilidade dos carbocátions
ela, conforme você vai aumentando a substituição do carbocátion ou você vai delocalizando a carga positiva, ele fica mais estável. Então veja que essa migração do grupo, ela permite a formação de um carbocátion que agora é terciário, e nesse carbocátion terciário você vai ter o ataque do nucleófilo, e o ataque do nucleófilo pode ser água ou o ataque do nucleófilo pode ser cloreto. Qual dos dois vai atacar primeiro? Veja, o carbocátion vai ser atacado por qualquer nucleófilo. Então, o nucleófilo pode ser o pior nucleófilo do mundo, você vai formar o produto de ataque do pior nucleófilo do mundo. Não tem problema, acredite em mim que forma, porque o carbocátion não é a melhor coisa do mundo. Então, você pode imaginar que um dos produtos que você forma aqui é o próprio álcool migrado, e o outro produto que você forma aqui é o cloreto que entrou na posição do carbocátion. A maioria do produto que vai se formar é quem você tiver o nucleófilo em excesso. Então, com o nucleófilo em excesso, você vai ter a maioria do produto. Então, o importante é que, seja formando o cloreto aqui, seja formando o álcool na posição imprevista, a posição que o nucleófilo entrou aqui, ela não é óbvia, porque aconteceu um rearranjo. Então, sempre que você tiver um carbocátion, você tem que parar, olhar e pensar: o que será que aconteceu? Será que eu tenho rearranjo? Então, formou carbocátion, pare, olhe e pense: tem rearranjo? Se tiver rearranjo, isso normalmente explica o produto. Esta reação, ela foi escrita deste jeito. Então, ela foi desenhada para você explicar a formação deste produto. Mas você não pode deixar de considerar que, uma vez formado o carbocátion, você também vai ter esse produto aqui. Agora, para a gente começar a fechar essa aula, perceba que, para uma SN1, o ponto mais fundamental é a formação de carbocátion. Quanto mais você delocalizar a carga do carbocátion, mais estável é o carbocátion. Então, esse carbocátion é muito estável porque você delocaliza por efeito mesomérico, ou seja, você consegue escrever estruturas de ressonância que delocalizam essa carga positiva para todos os anéis. À medida que você vai diminuindo o número de anéis, continua ainda muito bom, mas, obviamente, o efeito vai diminuindo. Esse é muito importante, porque se você colocar um substituinte impar, doador de elétrons, esse é muito bom, estabiliza o carbocátion, porque você manda a densidade do doador até o carbocátion. Mas se você colocar um substituinte aceptor de elétrons, isso é muito ruim, porque você prejudica essa carga positiva aqui, deixando ela mais positiva. Então, o ponto é que esses são os aromáticos, tudo é estabilizado por efeito de ressonância, isso é fácil, porque você tem localização do sistema pi. Agora, aqui nos grupos alquila, então quando você tem um carbocátion terciário, secundário, primário ou CH3, perceba que o que está estabilizando isso daqui é um efeito chamado hiperconjugação. Hiperconjugação é a ligação sigma do grupo vizinho ao centro que tem o carbocátion, que está doando densidade eletrônica para esse lobo P vazio. Então, isso significa que essa ligação sigma, ela está doando densidade para o carbocátion, assim como essa, assim como essa. Então, quanto mais desses grupos tendo uma ligação sigma, cujo orbital está em paralelo com o orbital P do carbono, quanto mais você tiver disso, mais estabilizado é o carbocátion. Então, em outras palavras, hiperconjugação nada mais é do que delocalização do sistema sigma. Então, eu espero que com isso você tenha entendido um pouquinho sobre o que é a substituição nucleofílica unimolecular e consiga comparar com uma reação bimolecular.